Oi, turma. Então vamos dar continuidade, né, à nossa aula sobre crise do liberalismo, né, entre guerras, enfim. E a gente falou um pouquinho, então, sobre essas desigualdades, né, nos Estados Unidos. E a gente vê, então, que esse progresso, né, não é para todo mundo, né? Então a gente vai ter uma série de situações de arroxo salarial em relação aos operários, né? A gente vai ter uma série de estruturas realmente, né, que vão impedir, digamos, né, ou impossibilitar, criminalizar muitas vezes, né, ações como greves, né. A gente vê, por exemplo, na década de 20, acho que foi em 27, um julgamento que ficou muito conhecido, que é o julgamento de Sacco e Vanzetti, que eram 2 operários italianos, né, e que na verdade tinham articulações, na área das esquerdas, eram, enfim, né, eram vinculados a essa perspectiva, a esses ideais, e foram acusados, então, né, arbitrariamente, de terem cometido um crime, um assassinato, e acabam sendo condenados à morte, sendo que todo o julgamento foi um julgamento totalmente fake, assim, pessoas que mentiram, né, sobre a participação deles nesse crime, que tinham visto eles em tal lugar. Tem até um filme sobre isso, um filme antigo já, preto e branco, enfim, mas que é muito bom pra gente visualizar o quanto, né, a gente tem uma situação de, realmente, né, é um momento de crescimento, de progresso, mas que não atinge grande parte da população, né. Então o movimento, de modo geral, operário, o movimento sindical, é bastante reprimido, é bastante criminalizado, né. Então, tu acaba tendo, né, salários muito baixos, o que né, permite o crescimento em certa medida, né. E também, né, como eu disse, a população negra, a população muitas vezes imigrante também, sofre muito preconceito, né, a população negra então nem se fala, que tem toda uma, né, as políticas de segregação, né, de apartheid que estão instauradas nesse período, e claro, a gente tem muita, né, resistência também, né. Então você vê, né, imagens, né, depois na década de 50, com a luta pelos direitos civis, isso vai se ampliar, mas tu vai ver imagens, né, de, pessoas, né, cidadãos de bem, né, brancos, enfim, com cartazes, né, colocando ali essa esse apoio à segregação, né. Muitas vezes a gente tem, como eu falei pra vocês, as políticas de linchamento, e temos fotos, imagens de pessoas que foram linchadas, né, e que tá ali gente do lado, assim, posando junto a um cadáver de uma pessoa linchada, né. A gente tem nesse período aí, uma música que é bem impactante, chamada Strange Fruit, que é a música da Billie Holiday, né, acho o grande nome do jazz, da história do jazz, né, que é uma música, esse também é o período do jazz, né, e que fruta estranha é essa? Fruta estranha é o cadáver da pessoa negra, né, então porque uma das formas de linchamento mais utilizadas era o enforcamento, né, então muitas vezes, né, o linchamento, a pessoa, né, morria, era assassinada, a chutes, pontapés, enfim, né, e a outros tipos de agressão, e depois o seu corpo era pendurado numa árvore num sinal de alerta e de aviso, de intimidação, de ameaça, né, para outras pessoas negras, né. E essa música fala sobre isso, é uma música bem triste, né, por motivos óbvios, mas enfim. Então a gente vai ter, como eu disse para vocês, uma série de também de formas de resistência, a gente tem os movimentos, né, vinculados à população negra, temos movimentos de mulheres também, né, que também se articulam, em prol, né, do voto, de participação política, né. E este é o momento então, né, conhecido como era do jazz, né, que é, digamos assim, um tipo de música, né, que tem suas raízes ali na população negra, no blues, né, que também é outro tipo de música que nasce ali da população negra, pessoas que, enfim, cantavam muitas vezes, né, suas dores. Blues tem uma ideia de triste, né,
na colheita de algodão, e essa música ela foi ganhando tons, corpo, né, foi encontrando, né, outros instrumentos, enfim, e daí vai dar origem principalmente ao jazz, né, que basicamente tinha essa raiz, então, na comunidade negra, né, principalmente na região de New Orleans, né, ou Nova Orleans, e que basicamente tinha essa, né, de alguma forma, essa contestação a esse modo que eu falei para vocês de American Way of Life, né? Então ele tinha outras propostas, outras, né, reflexões. Primeiramente, né, o jazz foi visto como uma música tão marginal, uma música né, periférica, né, de pessoas pobres, de pessoas negras. E pouco a pouco então isso começou a ser absorvido, né? E vão surgir aí várias jazz bands, né? Que vão, enfim, né, se apresentar em salões, enfim, vai ser um grande sucesso, basicamente, né? Bom, em relação então à crise de 29, que é um ponto fundamental até para a gente poder entender depois, né, os nazifascismos, que estão muito vinculados, né? O fascismo ele emerge muito dessa frustração econômica, né? Que junta outras frustrações, né? Todo fascista é um frustrado, né? E basicamente, então, a gente vai ter nesse momento, né, mais pro meio da década de 20, uma interrupção nesse crescimento estadunidense, né? Porque a gente vai ter, por exemplo, as economias europeias se recuperando, né? E vão então competir um pouco com a indústria estadunidense. Essas economias elas vão também, enfim, se autossuprir, né? Então essa indústria retoma e vai pegar esse mercado que estava sendo suprido pelas indústrias dos Estados Unidos, né? Então, além do que a expansão interna, né, da produção estadunidense, ela está limitada exatamente a essa grande situação de pobreza que se encontram, né, camadas significativas da população estadunidense. Então, quando tu tem muita desigualdade social, quando tu tem uma camada de população, né, pobre, paupérrima, enfim, tu vai ter pessoas que não vão conseguir consumir, né? Então, a crise de 29, ela tá muito vinculada a uma crise de superprodução, né? Então, tu vai ter, como eu falei para vocês, né, o crescimento da produção, o crescimento da industrialização, e vai chegar um momento em que você não tem onde vender, onde escoar essa produção, né? Que é um dos pilares, digamos assim, nesse processo de revolução industrial, né? Então, o mercado interno dos Estados Unidos era um problema, né? Porque tinha essa camada da população que era muito, né, pobre, que era muito, enfim, que não conseguia alcançar esse nível de consumo, enfim, né? Então, tu vai começar a ter aumento de produção, com aumento de produção, você começa a ter diminuição dos preços, porque a oferta é muito maior, né? Bom, então essa crise de superprodução vai atingir também a agricultura, porque a agricultura também vai passar por esse processo, né? De mecanização, de aumento de produção e de expulsão das pessoas, né, das suas terras, né? Então a gente vai ter aí um endividamento muito grande desses grupos, né? Inclusive eu tô lendo um livro, li a primeira parte, agora tem que pegar outro, que é 2 tomos, assim, né? Então eu li o primeiro tomo, que é um clássico da literatura estadunidense, que chama Vinhas da Ira, e ele narra exatamente esse processo, né, de empobrecimento da população do campo, né, e de expulsão dessas pessoas da sua terra, porque as pessoas se endividam, né, junto ao banco, não conseguem pagar e têm suas terras tomadas e acabam tendo que ir embora. Então é bem dramático, assim, é bem interessante. O livro foi escrito na época, então ele é uma fonte também histórica, né, pra gente pensar essa situação. Então na agricultura também a gente vai ter isso, tá? Grandes empresas vão comprar essas terras e muitas pessoas vão acabar, então, sendo demitidas, acabar sendo expulsas das suas terras, né, de onde sempre viveram, enfim, né, e vão não vão acabar não sendo tão absorvidas
em outros espaços. Então, aumenta ainda mais a situação de miséria e pobreza da população estadunidense, certo? Bom, então a gente vai ter aí um monte de problemas também em relação a esses créditos, né, bancários, que vão acabar sendo direcionados muito para a especulação financeira, né? A gente vai ter aí muitos empréstimos que muitas vezes não vão acabar não sendo pagos, porque as pessoas vão falir, né? Muitos bancos vão acabar falindo, bancos que não têm uma saúde financeira adequada. Por quê? Porque o Estado não está presente ali, né? Tu não tem nenhum tipo de regulação do Estado que garanta a saúde financeira dessas instituições, né? Que banque isso, que observe, que cobre, que, enfim, né? Que faça essa regulação. Você não tem. E quando você não tem isso, a possibilidade de, né, dar problemas é muito grande, né? Que é o que vai acontecer. Então essas empresas elas vão basicamente, né, se ampliar nos mercados acionários, né? Então essa especulação financeira, ou seja, de ações de empresas, são essas parcelas, né? E isso vai acabar então sendo um investimento. As ações são um investimento arriscado, até hoje é, né? Você jogar na bolsa, etc, né? Pode ter um retorno financeiro rápido ou pode dar um problema muito grande, né? Que é o que também que vai acontecer. Então, essa valorização de algumas ações, elas não correspondiam muitas vezes à realidade concreta, porque, como eu disse para vocês, né, não havia nenhum tipo de instituição que controlasse se que realmente aquela empresa que estava com as ações em determinado momento em alta, isso correspondia com a realidade da empresa, né? Essa empresa ali no, né, na sua estrutura, na sua base, condiz, né? Se a gente vê muito, por exemplo, sei lá, em times de futebol, para entrar numa seara que eu gosto, assim, eu gosto de futebol. A gente vê, né, compra, né, fulano por não sei quantos milhões, e você vai ver e uma hora vai estourar, porque, né, você não sabe se aquela empresa, se aquele, né, grupo, se aquele, né, tem essa saúde financeira para tudo isso. Isso vai impactar em vários empregos, em várias, né, é uma cadeia, né, não é uma coisa, não é uma ilha, não é uma coisa isolada. Então a gente vai ter essa situação. Bom, como eu falei para vocês, né, esses valores do liberalismo econômico, do tipo sem Estado, né, para isso, né, o Estado no liberalismo econômico, como eu disse para vocês, serve para manter a ordem, né, ou seja, submeter a população e para manter a propriedade privada, para proteger a propriedade privada. Ponto, né? Essa é a visão do liberalismo econômico. Então, esses valores, né, do Estado não pode se meter porque é coisa de comunista, vai exatamente gerar esse problema, porque o Estado não vai se meter, não vai gerenciar, e aí a gente vai ter um quebra-quebra gigantesco dessas empresas que não estavam, como eu disse, reguladas, dos bancos, das instituições financeiras, que é um ponto vital de qualquer país, né? Isso vai criar um grande problema, né? Então a gente vai ter então tudo essa amálgama, né, de situações, ou seja, superprodução, subconsumo, né, especulação financeira, desigualdades sociais, né, não intervenção do Estado. Então, todo esse caldo aí vai gerar, então, essa crise de 29, tá? Então, a gente vai ter, então, né, a quebra da Bolsa, que foi a chamada Quinta-feira Negra, né, que ocorreu, então, dia 24 de outubro, porque houve, então, como eu falei para vocês, um certo boato de algumas empresas, e algumas, não era boato, não era só boato, era verdade mesmo. Algumas empresas não estavam tão bem, assim, das pernas, isso aí vai se espalhar, e quando se espalha essa boataria, muitas pessoas que têm ações dessas empresas vão querer vender rapidamente, né, para tentar, né, não ter perdas maiores nos seus investimentos. E o que vai acontecer é que esses não vai ter quem comprar, né, nesse momento, e aí a gente vai ter uma queda muito grande desses valores, né, e isso vai ser né, pessoas, realmente efeito dominó, né. Então, essas ações, elas acabam sendo muito desvalorizadas, né, perdem completamente valor, aliás, né. Então, com essas empresas falindo, elas não pagam os bancos, que vão falir também, né? Então, esses grandes conglomerados, esses grandes bancos vão começar a perder, assim, tudo, né? E essas empresas, então, vão falindo e aí tu começa um desemprego, enfim, uma bola de neve, um negócio que
né, não tem muito, né, então muita gente vai, né, se suicidar, muita gente vai empobrecer do dia para noite, a gente vai ter, assim, uma situação terrível, né. Então, o presidente da época, que era o Hoover, né, dizer que não, que isso foi só era só um momento, só que a coisa vai se alastrar, né, de uma forma gigante, o crescimento do desemprego é enorme, né. Então, muitos, digamos assim, muitas áreas, né, como a questão agrícola, como a questão vai também, né, acabar tendo também uma defasagem nesse sentido. Toda essa crise enorme ficou conhecida como Grande Depressão. Então você vê fotos da época, são pessoas na rua, né, filas da sopa, do sopão, beneficiário, assim, de assistencialismo, enfim, que dão voltas e voltas e voltas e voltas. Então tem várias situações gravíssimas, né, então, muita gente demitida, principalmente, né, mulheres, negros, né, imigrantes, porque numas situações de crise geralmente são esses os grupos mais penalizados, né, se retira o emprego dessas pessoas para dar emprego, então, para homens brancos, né, e naturais da região, né. Então a gente teve, assim, uma situação muito complicada, né, e a caridade para muitos foi, então, a única forma de sobrevivência, né. Então essa crise que começa, então, né, que ocorre essa grande depressão nos Estados Unidos, ela vai se alastrar, né, para outros países, afinal de contas, como eu falei para vocês, a gente já está tendo uma economia um pouco mais globalizada, digamos, né, então os Estados Unidos, ele oferecia créditos, né, empréstimos para muitos outros países, né, e comprava, importava de muitos outros países, então essa depressão da economia estadunidense vai se refletir em vários locais. É que nem hoje, por exemplo, se nós temos uma crise econômica na China, dá ruim para todo mundo praticamente, né? Então é a mesma coisa aqui. Então a gente vai ter todo um problema de comércio internacional, porque você vai parar de importar, por exemplo, nos Estados Unidos. É o grande comprador de café do Brasil, por exemplo, daí nós vamos ser atingidos, né? O país vai ser atingido em 29 também, por conta dessa situação, né? Então, basicamente, todos os continentes vão ser atingidos por essa crise. Bom, então, o presidente Hoover, ele vai perder as eleições, né, enfim, não houve como, né, então o Partido Republicano, que era o partido dele, perde o apoio da população, e quem vai ser eleito, então, né, vai ser, então, o Partido Democrata, em 32, e o Partido Democrata tinha uma visão mais voltada a essa intervenção estatal, né, então Franklin Delano Roosevelt, né, ele foi eleito, e ele vai, então, como eu disse, defender, inclusive ele, como eu falei para vocês, né, o Partido Democrata era visto como um partido, quase partido comunista, assim, né. E o Roosevelt foi acusado muitas vezes de comunista, né, por essa sua proposta. E ele vai vir com um programa, né, que é chamado New Deal, em 33, tá? Então, que é o novo acordo. O que é o New Deal? É exatamente uma série de medidas econômicas, né, nas quais o Estado vai intervir, o Estado vai mexer na economia, tá? E vai investir, né, o dinheiro do Estado em obras, tanto de assistência social, né, porque o que ele dizia? Bom, não adianta eu não, né, você não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Mas se a pessoa não tem vara de pescar, não tem minhoca, não tem estrutura nenhuma, ela não vai pescar, né? Então, ele vai fazer uma série de situações de medidas de assistência, de fato, né, social, e também de execução de obras públicas, grandes obras públicas, no sentido de empregar essa população, né? Então, este plano, ele está muito vinculado às ideias keynesianas, né, que era um inglês, né, um economista inglês, que achava que para, digamos, parece uma coisa meio óbvia, na verdade, né? Você vai ler as teorias econômicas, assim, né? Às vezes parece uma coisa muito óbvia, né? No sentido de que, para a economia crescer, você tem que ter população empregada, né? Tem pessoas que têm que trabalhar, tem que ter emprego. Então, é isso que ele vai fazer. Então, você vai
criar, né, estratégias de empregabilidade para que essa pessoa volte a ter renda e possa voltar a consumir, né? Então é mais ou menos isso. Isso vai então daí impulsionar toda a economia. Essa é a ideia do New Deal, né? Então ele vai organizar várias agências de emprego, né, frentes de trabalho, tudo isso em obras financiadas pelo Estado, grandes né, estruturas como pontes, viadutos, estradas. Então o Estado fazendo esse gerenciamento, certo? Então, os sindicatos, eles vão ser reorganizados, certo? E novas leis trabalhistas também, né, tentando favorecer um pouco esses grupos, vai auxiliar, né? E também, claro, medidas de reestruturação de bancos, de linhas de crédito, mas que tenham algum tipo de controle do Estado ou algum tipo de observação do Estado, exatamente para que isso não voltasse a acontecer, né? Então, basicamente, a gente vai ter esses programas, né, alguns direitos ao trabalhador, enfim, né, aos trabalhadores, né, que vão melhorar essa situação, né. Então, a partir ali do final da década de 30, início da década de 40, começa a ter resultado essa política, então, do Roosevelt, certo? Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a União Soviética, né? E este modelo, enfim, que vai ser implantado durante o período da ditadura stalinista, tá bom? Até mais.